Existe uma parábola, Jesus ensinava através de parábolas, Buda também. Parábola é uma história que não é verdadeira, mas que conta uma grande verdade. E essa parábola, ela é uma parábola do Reiki, diz que um discípulo de Mikao Sui perguntou ao mestre por que ele tinha que repetir os princípios todos os dias, se ele não conseguia viver de acordo com os princípios. Chegava uma hora que ele sentia raiva, ele se preocupava, às vezes ele tratava mal alguém, não era gentil, às vezes ele ia lavar louça e não estava muito feliz, ele ia preferir estar vendo futebol, fazendo um trabalho. Ao invés de você reclamar de lavar louça, você tem que agradecer que você tem uma casa, colocar o nosso coração naquilo que a gente faz. E Mikao Sui observou que havia um cesto de vime, de bambu, abandonado num jardim, todo sujo, em cima da colina. E ele pediu ao discípulo que pegasse aquele cesto, que descesse a colina e enchesse de água, que havia um córrego, e trouxesse o cesto cheio de água. E Mikao Sui, o discípulo, fez isso. O discípulo achou que não era uma coisa muito lógica, porque o cesto era todo furado. Mas os discípulos orientais, eles cumprem o que o mestre determina. Pelo menos os discípulos orientais. A Juliana e a Diana, que são minhas discípulas, às vezes elas não cumprem muito não. Às vezes só, elas são comportadas. Aí o discípulo encheu de água e subiu a colina. Quando chegou não tinha mais água. E o mestre perguntou ao discípulo: o que foi que você aprendeu? O discípulo respondeu: eu aprendi, mestre, que o cesto não retém água. E Mikao Sui, com a sua calma, falou: que maravilha, então você desça, encha de novo e traga para mim. O discípulo achou aquilo mais louco ainda, mas ele cumpriu a ordem do mestre, desceu, encheu de água e trouxe o cesto novamente. E agora, o que você aprendeu, mestre? Eu já tinha aprendido isso, mas eu vou repetir. Eu aprendi que o cesto não retém água. Aí o Mikao Sui, com aquela calma, que maravilha, então volte lá e encha novamente. Dizem que depois da 25ª viagem, que o discípulo já queria desistir de ser discípulo, mandar o mestre catar coquinho na ladeira. O discípulo já meio em depressão, em pânico, querendo chorar, entrando em desespero. O mestre perguntou: e agora, o que você aprendeu? Ele falou: mestre, eu já disse, eu aprendi que o cesto não retém água. E quando ele olhou para o cesto, ele falou: interessante, mestre, esse cesto estava abandonado há anos aqui no jardim, ele estava totalmente sujo. E agora eu percebo que ele está limpinho. E o mestre falou: então agora você chegou onde eu queria. Se você lê os evangelhos todos os dias, as escrituras sagradas, não precisa ser obrigatoriamente os evangelhos, as escrituras sagradas, e se você repete diariamente os 5 princípios do Reiki, você pode não retê-los, mas o seu coração e a sua mente se manterão puros e limpos. Então a recomendação era que nós repetíssemos os princípios do Reiki 2 vezes por dia. Por que 2 vezes por dia? De manhã você estava dormindo, não estava? Então você está abaixo de 7,5 Hz. Você só muda de 7,5 a 13. Então você acabou de acordar, você está perto ali daquela frequência de alteração do teu subconsciente. Não adianta você ler jornal, entrar na internet e repetir os princípios depois. Você já está numa frequência acima de 25, que é gama, ou beta acima de 13. Você não vai mudar. Você vai perder o seu tempo repetindo os princípios. Então, acordou, você repete. Só que tem uma técnica para repetir os princípios. E daqui a pouco, se eu tiver tempo, eu vou ensinar vocês. Aí, à noite, vai te dando aquele soninho. Você estava numa frequência de estresse. Estresse é acima de 25 Hz. A frequência que vocês estão agora é de 13 a 25. Chama-se beta. Você também não muda. Por isso que não adianta você dar um conselho para uma pessoa que esteja nervosa. Você tem que esperar o momento certo para conversar com ela. Aí à noite ela vai desacelerando, vai dando aquele sono, o cérebro vai entrando naquela frequência antes do sono. E aí antes de dormir você repete novamente os 5 princípios. Por que também que Mikao Sui dizia isso? De manhã existem energias ascendentes, o planeta está acordando. Foi o que eu falei para vocês, é o horário do intestino, do meridiano do intestino grosso. São as energias despertadoras. E durante o dia, todo mundo vai ter problema. Não tem essa assim. Eu não tenho problema.
todo mundo tem. O pessoal da Madras não tem, né, Arlete? Só nós que temos, né? Só que a gente não sofre porque a gente tem problemas. Isso os mestres, os primeiros mestres do Reiki pregavam isso. A gente sofre pela maneira que a gente reage aos problemas. Você tem um problema, você não vai sofrer pelo problema, você vai sofrer pela maneira que você vai reagir.